Carol Bobô, é Carol, é Cuaró, bom dia, Bobô, a todos, né? Todo ano, nessa época, as pessoas perguntam como dizer Feliz Natal em Yorubá. Levando em consideração que não é uma festa da matriz Ibilé Yorubá, inclusive o Ano Novo também não é comemorado no 31 para primeiro, né? Em Nigéria, mas existe uma outra forma de comemoração que eu já vou explicar. Mas como se dizer Feliz Natal em Yorubá? Ekuodum, sendo Ekuodum feliz algo ou bom algo, por exemplo, Eku Aró, bom dia. Eku Ojo Ni Xixé, Xelati, feliz dia de trabalho, né? Eku Odum Kodum, feliz dia de ano novo, que lá na Nigéria é 3 de junho. 2 de junho encerra o ano, 3 de junho começa o ano. Com a forte influência inglesa na Nigéria, então surgiu uma expressão. Isso é comum em todas as línguas, inclusive no português, quando existe uma mescla de culturas que se introduz a algo, né? Como em 1846, o bispo Adejai Crowther, amado por muitos, odiado por tantos, introduziu a grafia iorubá, que até então existia outra forma de expressão não semasiográfica, não escrita, que representasse o som, mas existiam outras formas. Isso a gente vê nas esculturas do Benin, nos bronzes do Benin, nas esculturas da parte do Ori, né? Oriodé, a cabeça, é sempre representado as cabeças como o centro de tudo, da ligação das pessoas com o mundo, né? Sendo o corpo, o Ara, apenas o veículo que conduz o Ori. Mas isso é uma outra coisa. Então vamos voltar ao Odum Keresimesi, né? Ou Keresimesi, que é Feliz Natal, que vem de Krishman, do inglês, por causa dessa ramificação, da codificação da letra, que foi introduzida em 1846 pelo bispo Adejai Crowther, que tinha sido vendido como escravo por várias situações, acabou na Inglaterra, aprendendo vários idiomas e se tornando o bispo anglicano, primeiro bispo anglicano, se não me engano, negro, e ele retornou ao país de origem, Nigéria, e escreveu junto com outros sábios a língua iorubá daquela época, a qual nós temos muita influência no Brasil, por causa da escravidão também. A princípio, a leva de escravos que veio para o Brasil, a leva final, que foram os próprios iorubás, escravizados pelos próprios iorubás, né? A primeira leva foi Angola, os Ubuntu, depois os Jejes, né? Euemina, Bichô, várias comunidades que foram trazidas, e por último vieram então os nigerianos. E essa mescla de várias civilizações que vieram para o Brasil, né? Aqui então chamados de tribos, né? Como se fossem os indígenas africanos, mesclou-se, criando ligações
que em África não existiam. Né? Os marris, marri oió, por quê? Os escravagistas, para confundir, uma coisa meio Babel, né? Vamos confundir eles usando os outros, colocando pessoas de grupos étnicos diferentes, para que eles não tivessem uma boa comunicação e então não se entendessem, para criar revoltas e tentar ir contra os escravagistas. Então isso também foi um evento, né, muito interessante, né, maldoso, é claro. Mas mesmo assim, houveram-se coligações, Otani, Otami, Oremi. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E isso é uma frase muito interessante. Eles eram inimigos em África, aqui tornaram-se amigos, para então combater o inimigo comum. Né? Pena que as sociedades atuais não fazem o mesmo. Combater a dor, a fome, a guerra. Né? Seria bem interessante se todos se unissem a isso, independente da língua. Essa é uma opinião pessoal minha. Então vamos voltar ao Odum. Odum, vamos estruturar isso. Odum é qualquer coisa de um bom desejo. Odum Keresimesi, Feliz Natal. Alafia Niaye. Alafia, ela tem a conotação de saúde, de paz, de tudo de bom. Né? Ni, na, ne. Né? Na, aye, na terra. Então, Odum Keresimesi, Alafia Niaye, Bobo. Todas as terras, sim, porque as línguas nos dividem, né? Então, Odum Keresimesi, Bobo, Feliz Natal a todos, vendo que é da conotação do inglês Christmas. Já expliquei por causa do bispo Odedjai Crowther, Samuel Odedjai Crowther, com o nome dele americanizado, e Alafia Ni Aye, paz na terra. Então nós temos isso. Como se comemora o Natal sendo Ibili Axé? Não se comemoraria. Criou-se um evento em 1956 que instituiu uma coisa que muita gente adora fazer nessa época. É Kwanzaa! Ou Kwanzaa é cu boa, bom. Kwanzaa, o que é a Kwanzaa? A Kwanzaa foi instituída em 1956 nos Estados Unidos para que os africanos de linguagem Yorubá ou não Yorubá, porque não é só na Nigéria que fala Yorubá, tem vários outros países ao redor que não vou mencionar agora. Mas a Kwanzaa trata-se de, a partir do dia 25, 26, até o 1º de janeiro, comemoração aonde os africanos pudessem ficar incluídos e aproveitar os feriados de Natal cristão sem se sentirem deixados de lado pelas comunidades que então estariam vivendo. No Brasil, esse conceito começou a surgir agora, porque o Brasil é um país afrocatólico, né? Onde, às vezes e quase sempre, as pessoas de matriz africana ou as pessoas que fazem parte da religião de matriz africana têm essa ligação que foi estruturada na escravidão devido à repressão dos escravagistas, aonde tiveram que fazer um paralelo dos deuses africanos com os santos católicos para não serem reprimidos e poder fazerem seus cultos. Aí nós vemos vários exemplos. Nós vemos o Natal, nós vemos a Páscoa, nós vemos a Quaresma, o Lorogum, mandar o orixá para a guerra, né? Essas coisas. Existe uma outra festa lá em Nigéria, em Benin, que tem uma estrutura semelhante. Isso a gente também vê aqui nos índios Cora do Peru, né?
que não conheciam o conceito cristão e comemoram uma festa muito semelhante, destinada a outros deuses. Mas no Brasil houve esse evento, aonde as criaturas precisaram reestruturar para poder manter a sua fé, mesmo não tendo sido convertido intimamente, né? Porque houve essa conversão forçada. As pessoas mais radicais, inclusive, foram chicoteadas e mortas por isso, por não aceitar essa conversão. Então, nos Estados Unidos, em 1956, criou-se a Kwanzaa. Inclusive, muitos filmes que vocês podem ver, né? Tem um filme, Um Lobo Entre Nós, fazendo um exemplo, né? Um homem negro chega numa localidade muito fria e uma artesã local vai levar um anjinho de Natal feito com sabão branco, né? E ele menciona que o anjo está meio pálido, né, para ele. E ela diz, é para sua árvore de Natal. E ela dá um timezinho e diz, ou para sua árvore de Kwanzaa, né? Porque você comemora a Kwanzaa. Quer dizer, em vez de ser inclusivo, às vezes é meio exclusivo. Mas essa Kwanzaa foi criada nos Estados Unidos para incluir as pessoas e não se sentirem deslocadas, porque existiriam férias coletivas, férias escolares, porque o clima, como é diferente, Estados Unidos, essa época são as férias, nossas férias de junho, né? Porque é o período mais frio em muitas localidades nos Estados Unidos. Então houve a criação da Kwanzaa em 1956, sendo que a Kwanzaa começa dia 26. Isso aqui é o menorá, né? Não é um castiçal de Kwanzaa. Né? O castiçal de Kwanzaa é semelhante. Eu, como não tenho castiçal, eu uso o menorá para fazer a Kwanzaa. São 3 velas vermelhas, uma vela preta e 3 velas verdes. Né? O que significa? Né? Vermelho a vida, sangue e esperança, o verde a esperança e o negro central, que mesmo na escuridão você possa e vai encontrar a luz, desde que lembre de acender a vela. Né? Além de plagiar Dumbledore no Harry Potter, né? Eu também falo sobre o menorá. Né? O menorá eu uso no meu período de Kwanzaa. Né? Então, uma maneira de saudar o Natal para as pessoas de religião no Brasil é bem comum, inclusive eu gosto muito do Natal, sou Ibilé Axé, né? Matriz tradicional, mas gosto da comemoração do Natal. Então, Odekuodum Keresimesi Bobo Alafianiaie. Feliz Natal a todos e paz na terra. Na Kwanzaa, né? Então, se você quer saudar uma pessoa que é de matriz tradicional e que gosta de manter essa matriz, você vai dizer Kwanzaa, Kwanzaa, mas assim, com propriedade, né? Porque a Kwanzaa, além de ser inclusiva e for nos introduzido através dos Estados Unidos, né? E isso se divulgou para o mundo, ele é um respeito àquela pessoa de matriz africana que neste momento está um tanto que deslocada, porque suas festividades não equivalem à festividade católica local dentro do tempo e espaço. Porque, lembrando, a Kwanzaa é um ato inclusivo. Kwanzaa, Bobo! Teve um videozinho que eu assisti, uma senhora negra, linda, toda montada, que ela disse que uma branca, né, chegou e Kwanzaa, porque eu tenho ancestrais, né, africanos. E ela não tinha gostado muito, porque aquela funfun, né, querer, branquinha, funfun querer, a branquinha,
né, estaria usurpando uma tradição. Então, assim, para lembrar, isso é uma tradição que começou agora há pouco e ela é inclusiva. Então, a gente tem que se manter um pouco mais aberto, né? Principalmente aqui no Brasil, onde pouquíssimas pessoas podem se dizer de uma etnia pura, porque nós somos o resultado de uma mescla de culturas, de raças, de línguas. Inclusive agora está havendo uma reforma que estão querendo introduzir no Brasil, algo que já está incluso, que é a língua português do Brasil, ou o brasileiro, porque ele foge um tanto que da língua mãe, que seria o português de Portugal, e realmente por causa dessa mescla do francês, do holandês, do árabe, do japonês, do italiano, né? E lembrando que essas línguas todas teriam sido proibidas, né, no tempo do Brasil Império, Marquês do Pombal, creio, né, em 1786, me parece, assim me parece, ou 1886, me parece, não sei, né, que seria proibido qualquer pessoa de uma outra etnia falar essa etnia e manter esse costume dentro da sociedade. Foi proibido o italiano, foi proibido os dialetos locais, foi proibido o Yorubá, foi proibido o Mari, o Ewe, o Fon, o Efon, o Ubuntu. Todas essas línguas eram proibidas, só podia se falar português de Portugal no Brasil. Felizmente isso mudou, as línguas se mantiveram, candomblé é resistência, sim, manteve a cultura e às vezes esquecendo da língua. Sendo que a língua falada dentro dos terreiros é uma língua equivalente àquele período de tempo aonde os nossos ancestros, né, estavam analfabetos para as línguas semasiográficas escritas que representassem som. Usávamos escultura, teares e N coisas de forma de comunicação. Receber um cesto de pipoca que a tua vida mude. Receber um pé de galinha, né, significa tome cuidado. Receber uma cabaça de ovos de papagaio, oxeboni, eye, pocoró, né? Receber, você deve se recolher, sunreo, vá descansar, mas o descansar, esse sunreo, descanse em paz, né? Aunlof bo, vai embora, para sempre. Mate-se. Né? Então existiam todas essas comunicações, né? E existia também um serviço nos grupos étnicos que eram de mensageiros que memorizavam e falavam exatamente, pontuadamente, o que o emissor da mensagem mandava. Então usavam-se mensageiros, a oralidade era muito forte. Por isso, não encontramos escritos ancestrais sobre a própria cultura afro daquela época. E eu não falo afro localizando apenas a Nigéria, o país Yorubá, porque mesmo dentro do país Yorubá existem os Hausas e existem os Ibos, né? Então, que são de culturas diferentes, aonde a grande manifestação religiosa foi tomada pelo islamismo. Então as pessoas se tornaram islâmicos, né? Os Hausas, os Ibos e os Yorubás mantinham-se ou tentaram manter-se no Ibilhaxé e assim mesmo conseguiram entrar com a cultura cristã através dos missionários ingleses, naquele período que depois veio Odedjai Crowther e então ele estruturou a língua Yorubá. Então, exemplo, no Islã também não se comemora Natal, né? Porque Natal seria uma festa romana em Sols Invictus, né? Que vem do latim do sol invencível. E depois
que era o dia do nascimento do Sol, 25 de dezembro. E quando, então, Jesus, nasceu 2000 e poucos anos atrás, né, em árabe existe Jesus. Né? As pessoas adoram fazer uma cisão entre a cultura árabe e a cultura hebraica e a cultura cristã, né, dizendo que eles não acreditam em Deus, sim, eles acreditam Allah é Deus, o nome de Deus em árabe. E Deus é nome para nós, portugueses, brasileiros, né? E para os hebraicos, ele tem vários nomes, não se menciona o nome de Deus, não é conhecido o nome de Deus, né? Ele é falado Deus, Senhor, como Adonai, né? Bereshit bara Adonai, né? Criou Deus todas as coisas, em hebraico. Em árabe, é Allah. Em Yorubá, Alarum, Alarum, Alarum Au, Olum Orolo Baú, Onibaba Kojadi, O Babai chorou. Né? O sol que está muito distante, nosso Deus que está muito distante, nos rege e nos dá a vida. Mas isso são um aglomerado de coisas que... Eu adoro uma frase que diz: Deus criou todas as coisas, né? Bereshit bara Elohim, no hebraico, né? Quem decidiu que era certo e era errado eram os homens. Quem criou o mal não foi o diabo só veio nos testar, né? Iblis para os árabes, Shaitan ou Satã para os hebraicos, demônios e outros 1000 nomes, né? Que é Lucifer, o anjo mais iluminado, portador do Achote, aquele que possui a luz não emite-se dele. E é a estrela matutina, e aí vamos mesclando tudo, assim como no Sol Invictus, nascimento de Jesus, né, foi equilibrado com o nascimento do Sol dos romanos, para também haver essa inclusão. E Issa, Jesus, os árabes, como Ibrahim, Abraão, os árabes, eles mencionam com outros nomes, né? Assim como houveram mutações dos nomes israelitas, inclusive o próprio nome Israel vem do segundo filho de Abraão, né? Onde era Jacó, e se tornou Israel, né? E sendo o primeiro filho dele com Agar, né? A escrava que ele, né? Furikake, né? Furikake é o nome em japonês de um bolinho, nada a ver, né? E ele depois levou esse filho chamado Ismael, que foi considerado como pai das 12 tribos árabes, e Jacó, que se tornou Israel, se tornou o pai de 12 tribos do hebraico. Então, existe muita similitude, assim como na nossa própria religião, nós vamos encontrar muitas similitudes, levando em consideração que por invasão, necessidade, fome ou busca de espaço, houveram muitas coligações dessas etnias, civilizações, alguns dizem tribo, mas, né? E essas invasões criaram-se, construíram uma cultura forte, às vezes fragmentando. Toda vez que um grupo étnico de cultura mais forte entra num grupo menos provido, ela absorve o tanto da cultura, mas ela altera toda a cultura daquele grupo. Isso é tradicional. Então, isso aconteceu no mundo antigo, até o nascimento de Jesus, daí houve o nascimento de Isa, depois Jesus, daí veio o Natal, foi transformado para a data do aniversário de Jesus, né? Na cultura Gigi existe um Vodum, né? Que se tornou no Brasil esse Vodum Bokun, né?
Olbokundolomaya Bomike, Olbokundolomaya Bomike. E aí vamos, né? Então, Bokun, né, era comemorado no Dahomey, barriga da serpente, aonde existia o método de agregar todas as religiões e fortalecerem isso. É um método que Oduduwa usou lá na Terra dos Mil Deuses, o rei Oba Oduduwa, né? O rei Oduduwa, lá na Terra dos Mil Deuses, que seria Meca. Né? E quando ele foi expulso, em 1648, foi expulso pelo profeta Muhammad, que é lá do Lilai, que a paz esteja com ele, salam, salama, e esteja protegido pelos anjos, né? Ele veio para a África e ali começou essa mesma metodologia que já existia nesse país chamado Dahomey, que hoje é o Benin, né? Que infelizmente pelas invasões eles falam hoje em dia o francês como língua mater e na Nigéria como língua mater o inglês. Então, ao chegar nosso grande rei Oduduwa, né, passando por Dahomey, que encontrou ali as abogis e aquele babado todo das guerreiras do Dahomey, os bronzes do Dahomey, instituiu através do seu primeiro filho, Admun, que é meio parecido com uma oferta ou oferenda, né? Deveria ter mais algum otoruco, porque na verdade existem assim, em Yorubá pode ter até 10, 12 orucos, nomes próprios, o familiar Arariraró, e isso já foi visto num vídeo que eu gravei sobre oruco, falando do Icomojadeu e Isoloromorukó, né, o dia que recebe o nome, que isso se replica hoje na cultura do candomblé. Né? Então, esse método de agregar, agregou várias deuses, inquices, orixás, voduns, que pertenciam a outros grupos étnicos, que vieram a conviver, que quando o rei Oduduwa chegou com o mesmo método, encontrou a Iaemoeré, a mãe que sentava no trono da lama, minha grande mãe Nanã, Saluba, a mamãe, né? E ele continuou esse método, e houve essa ligação, colocando um filho dele, o primeiro filho dele, Admu, como rei do Dahomey, sentar no trono da lama. Erin, Iron, Herin, Erin, dente, Erin, ferro, ferro vermelho, Erin, Pupá, Alauam, Pupá, o ferro coberto de vermelho, que parecia com a cor da terra. Então, se forem procurar uma referência, vão encontrar o trono de bronze do Ijoba ni Dahomey, o rei governante Dahomey, que Joko, né, sentava-se no Imo-Eré. Imo-Eré, trono de lama. Na verdade, era um trono de bronze, que era vermelho, cor da terra. Então, existe essa confusão. Então, esse Vodun foi agregado na cultura da barriga da serpente e absorvido também pelos Ketus, que era um grupo que vivia entre as fronteiras da Nigéria e do Dahomey. Cantinho de cima, né? Assim como Kabila é ao norte, assim como Nupe é acima do Grande Reino de Irá, onde nasceu Oiá, né? E o próprio rio Níger, que recebeu esse nome devido de Níger, dos ingleses, Rio Negro, rio, né? O rio ancestralmente chamava-se Oiá, inclusive existe aquela música Condidja é Oiá, Condidja é Oiá, Olele Molibá Macassi, que vem do lado do Chad,
lá do canto da Nigéria, onde tinha os Odeifon que caçavam os búfalos que bebiam água nesse lago. E esse lago, quando o rio subia, arrastava tudo e foi criada essa música que a gente já conversou sobre, que é o Olele Molibá Macassi, né? Então esse Vodun, Bokun, foi festejado na Festa das Varas, também, como Xoguê, e tendo a sua festa 24 de dezembro e equiparando-se, então, ao nascimento de Jesus. Equiparando-se. Ótimo. E assim, todo esse caldeirão, tanto linguístico como cultural, resultou no evento da mutação da religião dentro do Brasil, aonde surgiu candomblé, batuque do Rio Grande do Sul, tambor de mina e assim por diante. Cada grupo étnico defendendo o seu conhecimento através do ritual, da sua fé, mantendo sua cultura, e essa mescla então surtiu esse Yorubá. A língua mais forte sempre torna-se a predominante, mesclado com Ubuntu, com o Mahri, com Efon, um pouco do árabe, né? Então, assim, quando alguém lhe disser que A, B, C ou D está falando um Yorubá mal falado, você diga, sim, nós também falamos, você também fala, porque nós somos esse resultado desse caldeirão. Quem falar Yorubá bem falado, Yorubá moderno, fazer curso, tem que aprender as estruturas, e são N estruturas, porque o proximidade com o inglês para transformar a linguagem que era oral e era de estruturas ou de outras formas de comunicação não verbal, né? Houve uma influência muito grande do inglês da Inglaterra, né? Em 1846, então, instituiu-se a língua Yorubá, que foi passada. Isso também foi uma forma de catequização, né? Como eu disse, o bispo Samuel Dejaí Crowder, amado por muito, odiado por todos, foi considerado muitas vezes o traidor da sua própria cultura pelo fato de introduzir essa língua, codificar a língua Yorubá, inclusive as pontuações, né, para se tornar uma coisa semasiográfica, para poder catequizar melhor aqueles que o venderam como escravo. Então ele tinha uma certa conotação de vingança, né? E aí seguiu o barco. Então, para resumir esse babado todo, Equodum Keresimesi, Bobô, Feliz Natal a todos. Equodum Titum, Feliz Ano Novo, né? Alafia Ni Aie, paz na terra. Homens de boa vontade estão faltando, né? Um pouco. Temos só grandes jaguns e esse ano que governa Oiá, Xangô, Obaluaê, Obá e por fim Iaemojá, né? Que veremos grandes coisas, nem todas boas, mas veremos grandes coisas acontecer. Só é história quando a história é contada no passado. Viveremos o momento, e o momento será muito complexo, difícil, e a todos aqueles que sobreviverem a essas grandes coisas que vão acontecer, ou por idade, ou por doença, ou esses países que estão em guerra, né? Muitos desencarnes coletivos, aqueles que sobreviverem, temos de seguir em frente. Porque se vier a devastação, só nos resta construir de novo, temos que persistir. E eu deixo aqui meu Equodum Keresimesi Bobô, Alafia Ni Aie, e Equodum Kudum, Equanza, para os que comemoram Equanza. Eu adoro um xirê, né? Adoro uma festa, então eu vou comemorar tudo. Comemoro Natal, comemoro Kwanzaa
e comemoro o Odum Titum, o novo ano, Equodum Titum, feliz o ano novo, e comemoro o ano da Noibilha. Uma observação. Lá em Nigéria, existe o chamado arroz de Jollof. Jollof era um reino, cujo rei era muito poderoso e a sua influência cultural influenciou todo aquele ascendente de língua Yorubá, aonde era feito uma comida especial com especiarias, carnes, caça, claro, né, na época, né? E era servido para os visitantes. Hoje em dia existe inclusive um concurso na Nigéria e países de língua Yorubá que concorrem para um prêmio pelo melhor arroz de jollof, né? Então, vamos fazer nosso arroz de jollof, vamos fazer tamal, vamos unir tudo isso, vamos fazer pita, vamos fazer tudo o que está dentro do nosso alcance, porque honrar aos nossos Aiku, Gungun, nossos mortos, nossos ancestrais, é comemorar a vida. E estamos aqui, estamos vivos, estamos na luta e seguiremos. E se a devastação vier, reconstruiremos. Sem medo, com coragem. Isso nossos ancestrais ensinaram. Aí vamos dizer o que este SRD sem raça definida fala sobre nossos ancestrais. Como eu disse, todos nós nessa mescla brasileira temos sim, se não um dedo, ou dois, ou os pés inteiros, eu no caso o Ori, na África. Mãe África deu dos grupos de humanos que se espalharam, né? Deu esse berço da humanidade. Então, assim, até mesmo o mais funfum, mais branquinho, funfum quequerê, tem uma ramificação africana, porque a África é o nosso berço, nossa mãe, né? E espalhou suas sementes por todos os lados. Então, eu digo, africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, unidos pelo axé, Eco Odum Titum, tenham um feliz ano novo e Eco Odum Keresimesi Alafia Ni Aie. Feliz Natal a todos e ano que vem voltamos, que eu estou preparando aquela pequena explanação sobre o nascimento dos dois grandes impérios antigos, hebraico, judeu, árabe, e a chegada dessas criaturas, dessas pessoas, através de busca, expulsão, fome, sede ao país africano, e como se estruturou, e os deuses que carregaram dentro do seu coração, no seu ori, e ali encontrando as tribalidades, palavrinha feia, né? Encontrando aquelas outras etnias que tinham um culto muito semelhante e se absorvendo, e depois trazidos pelo evento, né? A escravidão para o Brasil, e aqui se mutando também. Mas vamos ver muitas coisas que são muito semelhantes, e como um Jin se tornou um Exu, e como o Exu foi identificado com um anjo caído dos hebreus, né? A observação Kabbalah é estudo, e as pessoas só podiam estudar após os 40 anos, que era considerado então um homem maduro. Então, assim, mas tem a ver, né? Vamos falar sobre isso também nessa pequena explanação que eu vou fazer agora no começo de janeiro. Estou organizando com datas, com amparo e suporte histórico, porque senão é só palavra jogada ao vento, né? Então vamos procurar isso com bastante paciência e estruturar isso bem legal. Vai ser bem divertido a gente aprender mais isso. Então, Equodum Keresimesi Bobo, Alafia
Niaye, Iekuodum Tum e Kwanzaa para todos. Até logo, Odabó.